Vamos aí aos conceitos climáticos que nós fomos aí andando sempre com tranquilidade, para que você numa prova de vestibular possa fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, meu filho, é o seguinte: já falamos de clima, já falamos de tempo, falamos que o tempo era o estado momentâneo da atmosfera, falamos que o clima é uma sucessão de tempos, né? Tempos que vão se sucedendo e a observação humana vai chegando a determinado tipo climático. E o motor desse clima, o motor principal, é o Sol. O Sol é a irradiação solar. E também nós temos a atmosfera. Tá? Isso você tem que saber. Sol, atmosfera. Por isso que os egípcios antigos cultuavam o Sol. Eles achavam como se o próprio Deus fosse, o Deus da vida, não é? Dentro do conceito egípcio, lá depois teve Akenaton, Amenox IV, e eu não vou entrar nesse mérito. Bom, meu filho, é o seguinte, filhão. Nós temos ainda uma situação que são os movimentos terrestres. Apesar de termos 14 movimentos, os movimentos de translação e rotação são fundamentais para formar também determinados tipos climáticos e deslocar o quê? O ar. Porque o vento é o ar em movimento. Isso é o vento, é o ar em movimento. Você não vê o vento. Você não vê o vento. Entretanto, você vê os efeitos. Saia, por exemplo, numa chuva de granizo que pode não chegar vivo. Saia numa borrasca, provavelmente você não chegue vivo, quebrando galhos e tudo aí. Uma brisa suave, ela dá uma sensação, ela alivia a sensação térmica de calor. Até que hoje muitos jornais ficam falando de sensação térmica, porque não tem mais nada do que falar, então tem que falar de sensação térmica para chamar atenção, entendeu, filho? Por isso que os jornais começaram a colocar São Paulo 37 graus Celsius temperatura, sensação térmica de 44. Porque aí você fica, não, então fez 44, não, fez 37. Porque a medição, não é? Junto ao solo, em áreas protegidas de vento e de insolação direta. Ninguém fala de sensação térmica. Isso é jornal que criou mesmo para ficar aquela coisa mais bonita, né? Para chamar a atenção se você ainda não caiu na cabeça. Bom, filho, é o seguinte, e aí nessa questão toda, você tem uma situação interessante. Esse vento, esse ar em movimento, ele se desloca da alta pressão atmosférica para regiões de baixa pressão atmosférica. Isso você já viu, você vê direto nas situações. Então nós vamos falar aqui bem devagar, são vídeos curtos, não vou fazer vídeos longos, porque não é o intento do canal, tá? Então nós vamos com vídeos curtos aqui. Bom, você já deve ter visto isso. AP, área de alta pressão, e BP, área de baixa pressão. Alta pressão atmosférica, baixa pressão atmosférica. A pressão normal seria 1000 milibares ou 1 atm, uma atmosfera. Tá? Áreas abaixo de 1000 milibares são áreas de baixa pressão atmosférica. Área acima de 1000 milibares começa a ser áreas de alta pressão atmosférica. Muitas vezes o cara faz o desenho da seguinte forma: ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso e faz isso aqui e põe aqui 1015 milibares e 980 milibares. Então aí pergunta o deslocamento, né? Isso aqui na realidade caracteriza uma região de alta pressão atmosférica e aqui de baixa pressão atmosférica. Áreas de alta pressão atmosférica são chamadas de áreas anticiclonais. Áreas chamadas de dispersora de ventos. Áreas que estão numa estabilidade de tempo, tá? Então você tem aqui os ventos descensionais, né? Que muita gente fala
como se fosse uma subsidência, um afundamento. Vai depois mostrar para vocês. A área de alta pressão atmosférica aparece assim, ó. A setinha aqui caindo para fora. Área de alta pressão atmosférica. Áreas de baixa pressão atmosférica. Áreas de alta pressão atmosférica, antes que eu me esqueça, elas são áreas mais frias em relação às áreas de baixa pressão. O ar é mais denso, uma densidade maior do ar. Isso você sabe, vai sair com tranquilidade numa prova. Área de baixa pressão são chamadas de... elas aparecem assim, as setas convergindo. É uma área de convergência. É uma área... Então, primeiro, é uma área de convergência de ventos, né? É chamada de área ciclonal. Na realidade, essa convergência, aqui nós temos dispersora, podemos colocar como uma área receptora de ventos aqui no caso. É uma área que geralmente baixa pressão, e você vê muito isso no vestibular, numa carta chamada carta sinótica ou sinóptica, que é a carta que muitas vezes é colocada para você fazer análise em vestibulares, como se você fosse um homem do tempo. Eles colocam aquilo. Eu acho bacana no vestibular a carga de informações em excesso. Em excesso, camarada, tá? O bacana é que você às vezes ensina um monte de coisa e não cai nada. Tô tão traumatizado que ontem à noite eu sonhei que eu tinha dado um monte de matéria e não caiu nenhum em vestibular. Eu acho fantástico pro professor também, né? Passa por esse parafuso. Mas, depois de 30 anos, área de instabilidade geológica. Na realidade, se eu vou colocar o tempo que eu dou aula de música, vai dar mais ou menos 40 anos de aula em conservatórios antes de escola particular. Estou lembrando que e aulas de escola militar também, formando soldados da polícia militar, um monte de situações. Então estou colocando aqui porque às vezes o cara acha que deu 30, mas e aí? Tem um monte de coisa. Você tem, na realidade, acho que eu nasci dando aula, não é possível. Vamos lá. Instabilidade geológica, filho. Instabilidade climática, aí já estou ficando maluco, pô. Instabilidade climática, chuvas e trovoadas, meu filho. Instabilidade de tempo, pô, não é climática. Instabilidade de tempo. Então aqui é o tempo sujeito a chuvas e trovoadas. Ventos chamados ventos ascensionais. O ar é menos denso. Então essas regiões aqui são mais quentes. O ar é menos denso, a densidade é menor. Então são ventos, né, que estão em ascensão. Vou dar uma paradinha louco Abreu para fazer aqui uma pequena célula do que acontece para você entender. E depois a gente termina isso aqui e vai fazer outro vídeo, não sei sobre o que também. E vamos lá, sair do clima. Vou dar uma paradinha louco Abreu aí, filho. Reparem bem como é que aparece isso aqui. Eu vou usar a mesma situação das correntes marítimas quentes e frias. Vermelho para os mais quentes e azul para as mais frias. Só para você entender. Aqui é uma área de baixa pressão atmosférica, tá? Só para você ter noção. Então aqui você tem os chamados ventos ascensionais. O ar, né? Então os ventos ascensionais, muito quente. Então calor aqui, mais quente em relação às áreas circundantes de baixa pressão atmosférica. Esse vento vem para cá e aí vai se resfriando aqui na região de alta pressão atmosférica. E na região de alta pressão atmosférica ele faz isso aqui, ó. Ele vai para cá e vai para cá. Mesma coisa. Ele sai daqui da baixa pressão, aí vai para alta pressão, fazendo uma célula, resfria, aí fica mais denso, aí vai para cá e vai para cá.
Então aqui é a área de alta pressão atmosférica, o ar frio, mais denso. Então ele é descensional, ele está descendo, que o pessoal chama também de subsidência. Ele está descendo e ele vai tomar o lugar, aí ele vai, né, graças ao movimento de rotação do planeta, porque se não tivesse, teríamos os ventos retilíneos praticamente, depois eu vou mostrar isso num vídeo. Aí ele vai dar essa derivada para, né, no caso aqui, leste para oeste, e aí chega na área de da baixa pressão, aquece novamente, formando uma célula aqui, de alta pressão e baixa pressão. Então essas células, elas são levadas aos extremos, desde pequenos climas, mesoclimas tal, até macroclimáticos, até gigantescas células que abrangem a linha do Equador, os trópicos, os polos, e depois de um vídeo com tranquilidade veremos isso. Então cuidado com isso. Os ventos sopram da alta pressão para a baixa pressão. Ponto. O vento é o ar em movimento. Segundo ponto. Áreas de alta pressão, mais frias, estabilidade do tempo. Ponto. Áreas de baixa pressão, áreas mais quentes, áreas de instabilidade do tempo. Coloca isso dentro dos seus lembretes, não é? Para que você lembre da hora do vestibular, da hora do Enem. Então damos essa palhinha aqui para vocês, escola conosco, né? Já Elvis aí, é o seguinte, vamos fazer agora outros vídeos também, agora vou fazer clima do Brasil, e depois vou trazer de novo os ventos e etc, para não ficar uma coisa muito certinha. Às vezes você vai e volta, vai e volta, vai e volta, e a pessoa vai fazendo no caos a sua ordem. Não sei o que é isso, mas é lindo. Tamo junto, já Elvis.